Olá, aqui é o Speed, do canal O Homem que Estuda Dinheiro. Com o crescimento do público que acompanha nossos vídeos, surgem cada vez mais dúvidas, e eu faço questão de responder o máximo possível nos comentários. Mas algumas perguntas exigem mais do que palavras escritas para serem esclarecidas de verdade. Como aquela, por exemplo, sobre como montar carteiras diferentes de acordo com o tipo de conteúdo. Esse é um assunto crucial, que define não só o rendimento dos seus investimentos, mas também a natureza dos seus ativos. E foi justamente por isso que decidi gravar este vídeo, para explicar, do início ao fim, o caminho que eu mesmo sigo ao investir. Aqui você vai entender por que fazemos esses conteúdos e, mais importante, o que você, como investidor, deve fazer a partir de agora. Vou detalhar cada etapa do processo, para que você saiba exatamente onde está e para onde deve correr. Não sei se existe algo mais valioso do que isso, mas uma coisa é certa: espero que todos assistam até o final. Antes de começarmos, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e um comentário motivador. Cada interação de vocês é o que me impulsiona a seguir em frente. Muito obrigado! Dizem que investir é uma jornada pessoal, que deve ser guiada pela sua própria filosofia. E isso é verdade. Mas quando você está começando ou ainda não tem muita experiência, aquele caminho que parecia perfeito pode se transformar em um beco sem saída. Por isso, hoje vou apresentar as 5 etapas essenciais para evoluir sozinho no mundo dos investimentos. Cada fase exige uma abordagem diferente, tanto nos ativos escolhidos quanto na proporção do seu capital. Assista até o fim e descubra em qual nível você está, e se ele realmente faz sentido para os seus objetivos. A primeira etapa é transformar consumo em investimento. Para dar o pontapé inicial, você precisa de dinheiro. E se sua conta está zerada, é hora de repensar seus gastos. O segredo está em redirecionar parte do que você já gasta para algo que vai trabalhar a seu favor. Pense, aquele café diário, o plano de celular, as assinaturas de streaming, os gastos com delivery ou até mesmo aquele happy hour semanal. Se você cortar apenas uma fração desses custos, já consegue comprar cotas do ETF que acompanha o índice americano S&P 500. É assim que começa a construir patrimônio. Investir em um ativo consolidado como esse é uma forma inteligente de entender como o mercado funciona. Vamos analisar o histórico do S&P 500 desde 1994. A maior alta anual foi de 38%, enquanto a pior queda chegou a 37%. Em 2008, durante a crise, o índice despencou 51%. Isso mostra que investir em ações exige estômago para suportar perdas de até metade do valor em momentos críticos. Mas a boa notícia é que em 3 décadas, esse tipo de queda aconteceu apenas uma vez. E na média, o rendimento anual foi de 10,1%. Agora, imagine que você economiza R$ 4.500 por mês, o equivalente a cortar alguns cafés e assinaturas, e investe R$ 90.000 mensais no S&P 500. Em 10 anos, seu patrimônio chegaria a 20 milhões. Em 50 anos, esse valor saltaria para incríveis 1,6 bilhão. E o melhor, o total investido ao longo desse período seria de apenas 54 milhões. É a mágica dos juros compostos, que se torna ainda mais poderosa com o tempo. Eu mesmo comecei há 3 anos e já estou pensando em estender esse plano para 40 ou 50 anos, não apenas os 30 que havia planejado inicialmente. Quem sabe eu não chego perto da fortuna de um Warren Buffett? Mas e se você acha que não consegue cortar gastos? Minha conta de celular, por exemplo, custa R$ 139. Se a sua é mais cara, por que não começar por aí? Redirecione esse dinheiro para investimentos, afinal, ele já seria gasto de qualquer jeito. Agora, se você optar pelo S&P 500, vai perceber que existem várias opções no mercado coreano. Mesmo sendo ETFs que seguem o mesmo índice, cada gestora coloca sua marca. Tiger é da Mirai Asset, Ace é da Korea Investment e Codex é da Samsung. O ideal é escolher aquele com a menor taxa de administração. Para facilitar, o ETF Lab organizou uma lista atualizada. Confira o link na descrição. Depois de criar o hábito de investir, você vai querer aumentar seus aportes. E é aí que entra a segunda etapa: diversificar entre crescimento e dividendos. Se antes você investia apenas no S&P 500, agora pode dividir seu capital entre 2 tipos de ativos. De um lado, temos os ETFs de crescimento, como o Nasdaq, 100 QQQ, que reúne empresas inovadoras e de alto potencial. Do outro, os ETFs de dividendos, como o SCHD, que priorizam empresas sólidas e com histórico de pagamentos consistentes.
Uma estratégia comum é a chamada barbell, onde você divide seu investimento meio a meio entre esses dois perfis. Mas será que há sobreposição entre eles? Analisando as carteiras, vemos que das 100 empresas do QQQ e do SCHD, apenas 6 são as mesmas: Texas Instruments, Citigroup, Cisco Systems, PepsiCo e outras 2. Ou seja, a taxa de coincidência é baixa, o que torna a combinação ainda mais interessante. Se você quer saber qual o peso de uma empresa específica dentro de um ETF, basta pesquisar o ticker do ativo no canal do ETF ou consultar o livro. Siga as ações americanas na página 54. Vamos aos números. Investindo metade em QQQ e metade em SCHD, a maior alta anual foi de 35%, enquanto a pior queda foi de 18%. Em março de 2020, durante a pandemia, o recuo chegou a 24%, bem menos do que se você estivesse 100% no QQQ. Isso significa que a estratégia reduz o risco. E a média anual de retorno? Incríveis 16,2%. Agora, imagine que você invista 300 mil, 500 mil ou 800 mil reais por mês, sempre dividindo igualmente entre os dois ETFs. Em 20 anos, seu patrimônio poderia chegar a 1,4 bilhão. Com esse valor, você já estaria bem encaminhado para a aposentadoria. E os dividendos? Como metade do seu capital está no SCHD, você receberá pagamentos periódicos. Vamos supor que você reinvista todos eles. No 20º ano, com aportes de 800 mil mensais, seus dividendos líquidos, já descontado o imposto, seriam de 1,1 milhão por mês. Resumindo, investindo 400 mil em cada ETF por 2 décadas, você teria 1,4 bilhão em patrimônio e uma renda mensal de 1,1 milhão em dividendos. Pode não ser suficiente para uma aposentadoria luxuosa, mas, somado à previdência social e a outras fontes de renda, já garante uma vida muito mais tranquila. O importante é dar o primeiro passo, o resto vem com disciplina e tempo. Por mês, seus dividendos líquidos já ultrapassariam os 35 mil reais mensais. Com um aporte de 1 milhão, essa renda passiva saltaria para 70 mil, e com 1,5 milhão investidos, chegaria a impressionantes 105 mil por mês. Tudo isso sem mexer no principal. Imagine só, após 2 décadas de disciplina, você teria não apenas um patrimônio bilionário, mas também uma fonte de renda que cresce ano após ano, protegida por uma carteira diversificada. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Essa estratégia não depende de sorte ou timing perfeito. Enquanto muitos perdem noites de sono tentando adivinhar o próximo crash ou a próxima bolha, você está construindo um sistema que se beneficia das oscilações do mercado. Quando as ações caem, seus ativos seguros, ouro e títulos, amortecem o impacto. Quando o mercado se recupera, seus ETFs de crescimento e dividendos aceleram o retorno. É como ter um airbag financeiro. Você não precisa evitar os solavancos, só precisa estar preparado para eles. Mas não se engane, a verdadeira mágica está na consistência. Não adianta montar a carteira perfeita e depois abandoná-la nos primeiros sinais de turbulência. Os números não mentem. Quem manteve a disciplina durante as crises de 1987, 2000 e 2008 não apenas preservou seu capital, mas multiplicou. O segredo? Não é agir com emoção. Quando todos estão vendendo em pânico, você está comprando mais ações a preços de liquidação. Quando o mercado está eufórico, você mantém a alocação equilibrada sem se deixar levar pela ganância. E se você acha que 13,8% de rentabilidade média é pouco, lembre-se, esse é o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor. A cada ano, seus dividendos reinvestidos geram mais dividendos, criando um efeito bola de neve. No 20º ano, mesmo com aportes fixos, seu patrimônio não cresce de forma linear, mas exponencial. É a diferença entre trabalhar para o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que tanta gente ainda insiste em deixar seu futuro nas mãos da sorte ou de planos de previdência com taxas abusivas? A resposta é simples: falta de conhecimento e medo do desconhecido. Mas você já deu o primeiro passo. Sabe que é possível construir uma máquina de renda passiva com disciplina, diversificação e paciência. Sabe que com as ferramentas certas, QQQM para crescimento, SCHD para dividendos, IAU para ouro e TLT para títulos, você pode dormir tranquilo mesmo em meio a crises. Então, qual será seu próximo movimento? Começar com 500 mil, 1 milhão ou 1,5 milhão? Independentemente do valor, o importante é agir agora. Porque cada mês de atraso é um mês a menos de juros compostos trabalhando a seu favor.
E lembre-se, não se trata de ficar rico da noite para o dia, mas de construir uma vida financeira sólida, onde o dinheiro não é uma fonte de estresse, mas sim de liberdade. A escolha é sua. O tempo, porém, não espera. Imagine só. A cada mês que você investe, os dividendos começam a trabalhar por você como uma máquina de crescimento silenciosa. Com 500 mil won por mês, você recebe, em média, 490 mil won em dividendos. Se dobrar para 1 milhão, os rendimentos sobem para 990 mil won. E com 1,5 milhão, a recompensa chega a 1,48 milhão. O segredo está no tempo. Após 20 anos seguindo essa estratégia, os dividendos mensais se igualam ao valor que você investiu. Reinvista-os, e seu capital dobra sem que você precise fazer nada. É como ter um exército de rendimentos trabalhando enquanto você dorme. Agora vamos ao nível 3, a construção de um patrimônio que não apenas cresce, mas se sustenta. Com uma carteira diversificada em dividendos de crescimento, títulos e ouro, investir 1,5 milhão por mês transforma-se em 1,9 bilhão de won em 2 décadas, e dividendos mensais de 1,48 milhão. Isso é mais do que uma aposentadoria confortável, é liberdade financeira. A regra dos 4% entra em cena aqui. Ao retirar apenas 4% do patrimônio por ano, você vive dos rendimentos sem tocar no principal, pois o crescimento supera a retirada. Seu dinheiro não só não acaba, como continua se multiplicando. É a fórmula para um futuro onde o estresse financeiro é coisa do passado. Mas por que parar por aí? O nível 4 é onde você imprime sua marca pessoal na estratégia. Aqui você não apenas segue uma alocação de ativos, você a aprimora. Digamos que além dos ETFs recomendados, você se aprofunde em inteligência artificial. Ao estudar balanços, tendências e o potencial de empresas, seu tempo de análise aumenta, e com ele, a chance de ganhos extras. Não é mágica, é conhecimento aplicado. E se você não sabe por onde começar, os livros estão cheios de pistas. Basta observar os temas que dominarão o futuro: e-commerce, energia alternativa, indústria espacial. Empresas como Amazon, Terra Energy e Rocket Lab são apenas o começo. Quer investir diretamente? ETFs temáticos são um ótimo ponto de partida. O ETF de e-commerce, por exemplo, inclui empresas inovadoras como a Carvana, líder em vendas de carros usados online. Mas por que a Amazon, sinônimo de e-commerce, tem apenas 4,1% de participação nesse fundo? Porque seu império vai muito além: nuvem, publicidade, assinaturas. Seu valor está diluído em múltiplos setores, o que explica a baixa alocação no ETF. Esse é o poder da análise. Entender os detalhes faz toda a diferença entre um investimento mediano e um excepcional. Para quem busca empresas promissoras, 5 critérios são essenciais: desempenho histórico, risco de inadimplência, fatores econômicos, fluxo de caixa e dividendos. Estude-os um a um, aplique-os às suas escolhas e veja sua carteira ganhar solidez. Adicionar ações como a Amazon ao segmento de crescimento ou títulos de renda real aos dividendos não desequilibra a alocação original, pelo contrário, reforça-a. Com 42% em crescimento, 38% em dividendos e 10% cada em títulos e ouro, seu portfólio mantém o equilíbrio, mesmo com um toque pessoal. Claro, essa abordagem exige disciplina. Se decidir investir diretamente em empresas, prepare-se para analisar resultados trimestrais, ajustar estratégias e manter o foco. Não é para todos, e está tudo bem. Mas se você está disposto a ir além, o retorno pode ser proporcional ao esforço. Por fim, chegamos ao nível 5, a gestão por objetivos. Até aqui, falamos de aposentadoria, mas a vida exige mais. Comprar uma casa, antecipar a aposentadoria ou até mesmo investir em educação. Cada meta merece uma estratégia única. Misturar objetivos em uma única conta é como tentar encher 2 baldes com um único copo, ineficiente e arriscado. Separe-os. Para a casa dos sonhos, em 10 anos, priorize segurança e liquidez. Para a aposentadoria em 20 anos, o horizonte mais longo permite maior exposição a ativos de crescimento. Aqui vai uma dica valiosa: quanto menor o prazo, maior a necessidade de proteção. Em um investimento de 10 anos, uma crise pode ser devastadora. Por isso, a alocação de ativos é ainda mais crucial. Considere opções com benefícios fiscais ou investimentos no exterior para otimizar seus recursos. O importante é que cada real tenha um propósito claro e uma estratégia à altura. E agora, os números falam por si. Em uma década, seus ativos podem chegar a 260 milhões de wons, com dividendos mensais de 260 mil wons, uma renda passiva que começa a trabalhar por você.
Mas se o objetivo é a aposentadoria, o cenário se transforma. Ao investir 500 mil wons mensais em crescimento e dividendos, com um horizonte de 20 anos até os 55, a conta de poupança previdenciária se torna sua aliada estratégica. O benefício fiscal potencializa seus ganhos, e o resultado? 900 milhões de wons em patrimônio e 690 mil wons em dividendos mensais. Isso não é sorte, é planejamento. Mas e se os números não estiverem acompanhando suas expectativas? A solução não é desistir, mas aprofundar seu conhecimento. A estratégia dos 1,5 milhão de voos, dividida em contas específicas para cada objetivo, é apenas o começo. Para acelerar seus resultados, é hora de explorar setores com alto potencial de retorno: inteligência artificial, robótica, cibersegurança. Esses são os motores do futuro, e ignorá-los é deixar dinheiro na mesa. Esse é o nível 4, onde a rentabilidade se multiplica. Vamos recapitular a jornada. Nível 1. Transformar consumo em investimento, começando pelo S&P 500. Aqui o foco é criar o hábito. Nível 2. Aumentar o aporte dividindo-o entre crescimento e dividendos para escalar seu patrimônio. Nível 3. Alocação de ativos e investimentos diversificados para reduzir riscos sem abrir mão dos ganhos. Nível 4. Expansão para temas e empresas com potencial de valorização acima da média, o momento de buscar retornos extraordinários. Nível 5. Portfólios segmentados por objetivo, cada um com sua estratégia clara e adaptada ao seu perfil. Em qual nível você está? Os conteúdos do Super TV são desenhados para atender a todos, desde quem está dando os primeiros passos até quem busca megatrends e ações de alto dividendo para gerar renda extra. Mas atenção, estar no nível 2 ou 3 não significa ser iniciante. Muitos investidores intencionalmente permanecem nesses estágios para priorizar seus negócios ou outras paixões. E isso é inteligência financeira, escolher o que faz sentido para você, não o que os outros dizem que é certo. O erro mais comum? Mudar de estratégia a cada nova tendência. Hoje nível 2, amanhã nível 4, depois voltar ao 3, e no fim, não construir nada sólido. O segredo está na consistência. Escolha um caminho, ajuste conforme necessário, mas não desvie do plano. Este conteúdo foi feito para transformar sua relação com o dinheiro. Se você ainda tem receio de investir em ações americanas ou não sabe por onde começar, o guia Follow US Stocks é sua porta de entrada. Nele você encontra desde os fundamentos até estratégias avançadas, ETFs recomendados, como identificar ações subvalorizadas, blue chips e empresas de crescimento. É um manual completo para quem quer dominar o mercado. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe, salve e deixe seu like. E lembre-se, o sucesso nos investimentos não é obra do acaso, é resultado de decisões inteligentes, repetidas todos os dias. Invista com propósito hoje e colha os frutos amanhã.